Não convoca, ninguém mexe no meu time. Olha, que é intocável. Não se faz futebol assim, amigo. O PSG chorou, hein, ô Facinca? O PSG chorou com o Marquinhos e Neymar. Bem, mas ele tem o direito de não querer. Tudo bem. Mas outros liberaram. E os caras são titulares. Acontece, o Atlético ainda vai definir o Arana, hein? Vai ter uma reunião lá no Atlético. Mas o Paris Saint-Germain, a única diferença do Paris Saint-Germain, a pequena diferença do Paris Saint-Germain é que o Sheik não tem nada a ver com o Brasil, né? Isso é fato. Ele não tá nem aí. Agora a gente, como brasileiro, como povo, que eu fico batendo nessa tecla e apanhando, né? Mas a gente como povo, assim, o jogador vestir a camisa da seleção brasileira, eu ficaria muito feliz se o Neymar, né, por todo o amor que ele demonstra para a seleção, o Marquinho, se eles batessem o pé com o Sheik e falassem que eles gostariam de jogar, né, a Olimpíada representando a seleção brasileira, né? Porque a Olimpíada, a gente sabe que o ambiente mais bacana esportivo, ele é numa Olimpíada, né? Então, todos os atletas que vão, eu não tive esse privilégio, infelizmente, mas todos os atletas que vão disputar uma Olimpíada, eu conheço tenistas, eu conheço caras que velocistas, e os caras falam, cara, é o ambiente mais incrível para um atleta. Agora, o Sheik, o cara do Paris Saint-Germain, ele quer que o Brasil, não pode usar a palavra, né? Se lasque. Ele quer que o Brasil se lasque, entendeu? Então ele tá no direito dele lá. Agora a gente como brasileiro, né, a gente como povo aqui, e não tem nada demais, eu acho que, e não vou nem falar o nome do Pedro, mas assim, não tem nada demais o clube, qualquer um desses clubes brasileiros, cederem um atleta para nossa seleção. E eu só quero dar os parabéns a todos os atletas, porque existe a briga CBF e clubes, né? O atleta não tem nada a ver com isso. Então, o que me enche de alegria é quando, com todos esses problemas que acontecem, o torcedor briga, o dirigente briga, a CBF não entra em acordo, e a primeira coisa que o atleta faz quando ele é convocado é postar na rede social o tamanho do orgulho que ele sente em vestir a camisa da seleção brasileira. A gente, o atleta, ele não olha para a CBF, não olha para dirigente, não olha para problema político. O atleta, quando ele é convocado, ele olha para a bandeira que ele veste a bandeira do país. Esse é o orgulho. O atleta não tem orgulho do dirigente da CBF, do diretor, o atleta não tem nada. O atleta tem orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, representar o país que ele nasceu. Então, quando eu vejo toda essa briga política e quando o atleta é convocado, ele posta na rede social o tamanho do meu orgulho em representar o meu país, e isso tem que ser muito valorizado, independente do atleta e do clube, deem muito valor a isso. E eu dou muito valor também, dou os parabéns ao atleta, porque ele não se envolve na questão política, ele se envolve no orgulho, ele veste a bandeira de um país, a representação de um povo e vai. Agora, se isso é folclore, isso é feio, é bonito, o atleta não quer saber. O atleta, ele está se colocando como? Quando você é convocado para uma seleção, o Brasil tem 1 milhão de pessoas, né? Tem um povo inteiro, todo moleque que nasce, ele quer ser jogador de futebol. Todo atleta profissional de futebol, seja ele da Série Y até a Série A, ele sonha em vestir a camisa da seleção. Quando você é convocado, você está num seleto grupo de não sei quantas milhões de pessoas que tem a chance de vestir a camisa da seleção. Então você é colocado naquele momento como entre milhares de 20 melhores do seu país para representar dentro de um esporte que é o futebol. Então a gente não consegue mais enxergar isso, né? A gente como dirigente, como povo, a gente não consegue mais enxergar essa sensação que o atleta, querem tirar do atleta esse orgulho, como em outros fatores, né, em outros segmentos da nossa sociedade, a gente quer sempre tirar o orgulho de ser brasileiro, né? Então parabéns aos atletas que ainda têm orgulho de vestirem a camisa da seleção, porque o dia que isso acabar, aí eu particularmente, o dia que eu perder o orgulho de ser cidadão brasileiro e eu como atleta de representar o meu país, eu nem falo mais de futebol, entendeu? Aí eu faço igual o Sheik. Aí eu mudo para Dubai, fico numa linda praia lá em Dubai e esqueço que é ser brasileiro. Isso é coisa que eu particularmente não consigo entender entendeu? A gente tá passando por cima de muita coisa. E outra coisa, Fábio, pro Pedro tem um interesse pessoal. Porque como ele não é titular do Flamengo, para ele ir bem
nos Jogos Olímpicos, mesmo que a visibilidade e a hierarquia competitiva que o torneio dá ao jogador é inferior às principais competições do planeta, mas ele indo bem pode chamar atenção para voltar para a Europa e voltar valorizado. Não vou dizer que ele não tem interesse em ficar no Flamengo, não sei o quê. A análise que vocês fazem, o Flamengo está sempre mas o cara tem interesse em valorizar a carreira dele. Mas, ô Facincani, ô Fábio, tudo que vocês estão analisando aí, vocês estão colocando o Flamengo lá embaixo. Legal pro Pedro, porque ele vai ser convocado, porque ele vai voltar pra Europa. Legal pro Pedro, porque ele vai pra seleção brasileira. Beleza, uma coisa é uma coisa. Europa. Eu, particularmente, outra coisa é outra coisa. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver esse movimento. Mas é proibido o cara querer se valorizar? Outra coisa é a situação ele é um do Flamengo. jogador de seleção, ele tem potencial, ele é banco. Ele tem o direito de querer ser convocado para ser valorizado. Mas aí, se você não pode convocar do Flamengo, não pode convocar um do Palmeiras, não pode convocar um do Atlético, não pode convocar um do Grêmio. E se os caras, os donos dos times lá de fora, falam, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu não quero nem saber do Brasil, então o Brasil não tem jogador para ceder, né? Então, mas esse é o problema com a data FIFA. E o gringo lá não quer nem saber do nosso país, não tem time. Então, mas ô Fábio, você não era nascido ainda? Você é garotão ainda? Eu me lembro bem da época das Olimpíadas, que o Brasil mandava o time juvenil. Eu tenho 31. O Brasil mandava time juvenil. O time que o Brasil jogou em Montreal era um time espetacular. Tinha o Júnior, tinha o Falcão, tinha o Edinho. Agora, assim, de cabeça, não consigo lembrar de todo mundo. Porque os profissionais não podiam jogar, tá? Porque era determinação do Comitê Olímpico. Sim, até 88 foi assim, senhor Mani. Era o sub-20. Exatamente. Gente, é o seguinte... mas se você vai levar um time lá também para não representar bem o seu país, né? Eles têm que zelar pelo time. Aí não ganha o campeonato, nós vamos chegar aqui no final do ano e falar, tá vendo aí, ó? O Flamengo gastou muito dinheiro, não sei o que lá, e perde mais um campeonato. Ninguém vai falar. Mas é um atleta, por isso que vai perder o campeonato, senhor Mani. É um atleta só. Ninguém tá falando aqui de arrancar todos os jogadores do Flamengo. Se não convoca, eu vou te falar, senhor Mani, a gente vive num mundo tão louco, porque se o Flamengo, que é o melhor time do Brasil, na minha opinião, né, o elenco mais capacitado, se o Flamengo não tem nenhum jogador convocado e o Brasil perder a Olimpíada, vão falar que perdeu por causa disso. Vou falar, como é que pode também quer ganhar a Olimpíada e não leva nenhum jogador do Flamengo, que é o melhor time do Brasil? Então a gente vai andando, né, conforme conforme a música toca, né? Quer dizer, estão reclamando por causa de um jogador do Flamengo. Se o Flamengo não é campeão, vão falar, mas também como é que pode ser campeão da Olimpíada se não levou nenhum jogador do melhor time do Brasil? A seleção tá levando um. Entendeu? Tudo bem, o Pedro é ótimo jogador, o valor investido foi, mas o Marcos Braz, ele participou de um programa aqui, junto, eu tava no programa, acho que a gente tava todo mundo junto aqui, ele falou isso, ele falou, cara, quando a gente convoca um jogador que é de seleção, a gente sabe que ele vai sair em algum momento. Se a gente convoca um bom jogador, a gente sabe, mesmo que ele não tenha sido convocado ainda, a gente sabe que o Flamengo vai colocá-lo em um nível de ser convocado, isso faz parte do futebol. O Marcos Braz falou isso pra gente aqui, com as palavras, não sou eu que tô inventando, ele falou isso. E Fábio, tem uma outra coisa. O clube já é ciente de que o calendário do Brasil é assim, de que a seleção em julho para agosto vai ter uma participação olímpica e que provavelmente atletas sub-23, bons jogadores, vão ser convocados. E que o Pedro sempre foi um atleta que esteve nesse radar. Então, se os clubes assinam regulamentos, calendários, com essas aprovações, eles estão cientes que em algum momento, invariavelmente, eles vão ter jogadores convocados. Mas no meio da data FIFA, não pode. Eles assinaram. Azar deles, malandro. Assinaram. Por que não fizeram esse movimento de liga no começo do ano? Jogador pra Olimpíada? Assinaram o calendário. Eles assinaram o calendário. Eles sabem que é assim. Eles sabem que é assim. Por que não fizeram movimento de liga no começo do ano? Por que o bonzão do Flamengo... Por que esse bonzão do Flamengo não fez movimento de liga no começo do ano? Por que no ano passado ele não fez movimento de liga? Então por que ele não convocou? Ele assina o regulamento e depois ele quer mudar no meio de todo mundo? Para, meu. Escuta.
Olimpíada não é data FIFA. O clube não é obrigado a liberar. Sim. Ponto. Acabou. Não é data FIFA. Libera se quiser. Mas tem a CBF, tem tudo envolvido. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Os clubes Não sabem é disso. Então por que no FIFA, começo do ano não assinam uma Não é manifestação? Os caras Eles liberam. poderiam ter assinado uma manifestação no começo do ano pedindo que manifestação, não se convoque Marcos, mais jogador sub-23 para a Olimpíada. Eles poderiam ter pedido isso. Facincani, não Poderiam ter precisa. pedido. Não Claro que precisa, precisa. porque não sendo, Óbvio não que sendo precisa. data FIFA, Assina o o clube manifesto. não é obrigado a ceder. Assina alguma coisa. Não sendo Entre em acordo data com a FIFA, CBF. não é obrigado a ceder. Só vai convocar sub-20. Acabou. Se o cara é sub-23, tá... acabou. É só conversar com a CBF. Se eles não conversam com a CBF e de última hora quer ficar bravinho porque o jogador é convocado, azar é deles. Eles que deveriam ter visto isso antes. Se preocupassem antes. E a CBF vai lá Para, e meu. É muito dodói. É muito clube dodói. É muito clube dodói. Tudo no calo dos caras é dodói. Nada. É dodói pra Olha, caramba. Pelas palavras do Branco, pelas palavras O do Flamengo Branco... está no direito Ah, não dele. parece Pelas coisa palavras nenhuma. do Branco, Parece o Flamengo não parece que concordou. levou 11 Pelas palavras jogadores. do Branco, Tá convocando pelas um e é palavras do reserva. Branco, o É Flamengo isso. não Um e é concordou. reserva. Mas, Para, meu. tecnicamente, a seleção entendeu que era melhor ter o Pedro. Exatamente. Muito nego chorando. Desculpa, eu só acho Para. que é o seguinte, estão transferindo para o jogador uma responsabilidade que não é dele. Estão transferindo pro Pedro. Chegar no Flamengo e falar, Braz, deixa eu ir, cara. Deixa eu ir porque eu quero jogar na seleção. É justo isso, o Pedro Mas ele tomar já essa colocou, frente? né, Pascoal? O Pedro não precisa falar mais nada. O Pedro, ele já colocou na rede social dele o que ele pensa. Ele já agradeceu a convocação, ele já falou do orgulho de defender a seleção brasileira, ele agradeceu o Flamengo por, lógico, no dia a dia ali poder mostrar o trabalho dele para ser convocado, porque esse... Não sei se é felizmente ou infelizmente, eu vou repetir, o maior sonho do atleta, de um atleta profissional, é vestir a camisa da seleção. Queira as pessoas gostem ou não, esse é o maior sonho de um atleta profissional. Entendeu? Tirando a questão financeira, né? Que alguns ainda olham muito para a parte da grana, né? Enfim, mas o sonho profissional é vestir a camisa da seleção. Então o Pedro, ele já deu a resposta dele, ele já agradeceu ao Flamengo, ele já falou do orgulho que é ser convocado para uma Olimpíada. A posição dele já tá colocada. Agora, podem fazê-lo mudar de opinião, né? Podem persuadi-lo ali, não é isso, você vai ficar, enfim. Mas a opinião dele de coração, ele já colocou na rede social. Fábio, não é nem persuasão. Assim como o Nino do Fluminense, o Claudinho do Red Bull, o Arana do Atlético, o Matheus Henrique do Grêmio. Cara, todo mundo vai fazer falta. Eles vão fazer falta. O Claudinho é a maior referência do O Nino vai fazer pro Fluminense, o Claudinho vai fazer pro Red Bull, todos eles vão fazer falta pros seus clubes, entendeu? Só que o sonho é grande, cara, o cara tá realizando um sonho profissional, jogar uma Olimpíada pela seleção brasileira, o Flamengo tinha que bater palma, entendeu? Assim, é lógico que não bate palma, o Flamengo não bate palma, porque tem um problema, Flamengo, CBF, tem uma briga política ali, mas o movimento é legal demais. Você tem um atleta do seu clube com uma idade olímpica sendo convocado para defender a seleção brasileira, meu. Entendeu? Pô, isso é legal demais, cara. Se esquecesse a questão política, isso seria incrível. Como é pro Matheus, como é pro Nino do Fluminense, pro Claudinho do Red Bull. O Flamengo é igual a esses clubes. O Flamengo é igual, entendeu? Disputam o mesmo campeonato, a mesma divisão. É igual para todo mundo. Entendeu? Seu irmão, só pra terminar aqui um pouco. Eu joguei na Turquia há 4 anos, meu. Eu joguei na Turquia. O jogador é convocado lá, o povo carrega na rua. O povo, quando um atleta é convocado lá, o povo carrega nos braços, cara. Pelo orgulho de defender a seleção do país. Quando a Turquia vai jogar, o país inteiro se enche de bandeira. Eles têm problemas políticos, financeiros. Isso é diferente, isso é orgulho do país, das cores. Isso eu acho legal demais, cara. E eu vou vender isso sempre. Eu vou vender isso sempre. É isso. É isso que eu tô falando, Fábio. É isso. Volto a dizer, na época que eu era adolescente, o campeonato parava. Então você tinha orgulho. Enfim. E ser convocado, e ver não, mas isso tá tudo errado, senhor Armani. Isso tá tudo errado. Isso tá errado. O calendário tá totalmente errado. Uma competição como essa, ou como a Copa América, tinha que parar o calendário. Isso eu concordo plenamente. Não adianta. A seleção não pode competir com o clube.
entendeu? A seleção não pode competir com o clube, não você tira o prazer e o amor. Entendeu? A seleção tem que ser, a seleção joga, o país inteiro para assistir, eu concordo com você. O calendário sufoca, totalmente errado, equivocado, a gente não consegue arrumar uma solução para o nosso calendário, mas assim, o que o Pedro colocou é isso, cara, entendeu? Eu só quero dar os parabéns pro Pedro por isso, entendeu? Essa frase dele, defender as cores da seleção será sempre um motivo de orgulho, ponto final.